João capítulo 8. Eu gostaria, nesse instante, capítulo 8, a partir do versículo 1, por gentileza. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao anoitecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? E eles estavam usando essa pergunta, presta atenção, como armadilha, a fim de encontrarem uma falha em Jesus. Eles não queriam ouvir a resposta de Jesus. Eles usaram o momento, o fato, e diz o texto, eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, e eles continuaram fazendo a mesma pergunta, Jesus em silêncio. E a Bíblia diz que eles continuavam a interrogá-lo, e Jesus em silêncio, e de repente ele quebra o silêncio. Diz o texto que começou a escrever no chão com o dedo, e visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, 2 pontos. Aí sai a sentença: se alguém dentre esta multidão estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Seja o primeiro, ouse e comece a apedrejá-la. A Bíblia diz que ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só. E de repente a multidão sumiu. Foi saindo um por um. Jesus fica só. Ali na frente daquele lugar, diz o texto, Jesus ali na frente do templo, sozinho com a mulher pega em flagrante adultério. Os que ouviram foram saindo. Então Jesus pôs-se em pé novamente. Jesus se levanta novamente e perguntou-lhe, 2 pontos. Agora Jesus vai conversar com a mulher. Mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Onde estão eles? Ninguém a condenou? A mulher envergonhada então disse para Jesus, ninguém, Senhor. Disse ela. Declarou-lhe Jesus, eu também não te condeno. Tenho um desafio para você. Agora, vá e abandone sua vida de pecado. Igreja do Senhor, meus amados irmãos, este é um dos textos mais impactantes de todo o Novo Testamento. É apaixonante ler o Novo Testamento. É extraordinário aprender de Jesus.
Ele é mestre por excelência. Eu gostaria nessa noite falar a vocês a respeito do tribunal dos homens e o tribunal de Jesus. Meus amados irmãos, eu vou dizer algo aqui no início desse culto que você talvez ache uma incoerência, um absurdo, mas o é. E eu vou dizer: o tribunal dos homens é mais rigoroso do que o tribunal de Deus. E é isso, pastor? Mas a Bíblia diz que o Senhor é justo, verdadeiro. O Senhor julga com equidade. E o homem, na sua injustiça, e a Bíblia diz que a justiça dos homens é trapo de imundície. Deixa eu dizer o que é trapo de imundície. Na Bíblia, trapo de imundície, que nos dias dos apóstolos não havia absorvente íntimo para as mulheres. E as mulheres usavam pano. Mulher usava um pedaço de tecido para servir como absorvente íntimo. E aquele aquele pedaço de pano era jogado fora. E na cultura judaica, aquele objeto jogado fora era chamado de imundo. E a Bíblia diz que a justiça humana é trapo de imundície. O homem, na sua injustiça, muitas vezes quer ser demasiadamente justo. Por isso que no livro de Provérbios aprendemos o seguinte, e aqui agora para os servos de Deus, e para muitas vezes membros de igreja que gostaria que o pastor fosse um delegado, e que o gabinete do pastor fosse uma delegacia, porque de vez em quando alguns parece que vem lá para dizer suas queixas, e muitas vezes eu logo digo: meu irmão, eu não sou delegado, eu sou um médico. Deus me chamou para ser médico. A igreja é um hospital, não a delegacia. Se o irmão veio registrar aqui seu BO, boletim de ocorrência, você perdeu seu tempo. Que nós estamos aqui para resgatar vidas, recuperar vidas. Davi disse algo tremendo. Não sei se vocês se lembram. Davi diz: prefiro cair 1000 vezes nas mãos de Deus do que na mão dos homens. O homem, na sua injustiça, gosta de julgar o outro, sai falando, difama, quando ele próprio, dentro de si, há pecados horrendos, não descobertos. Olhe para mim. Jesus Cristo repete uma frase no livro de Apocalipse, que você nunca deve esquecer. Eu nunca esqueço. Não devemos esquecer. Eu conheço você. Eu conheço as tuas obras. Ele repete 7 vezes. Eu conheço você. Você pode negar o mundo inteiro, mas eu conheço você. E Deus não vai confundir. Sabe por quê? Tudo que você fez, você deixou suas digitais. E não há nenhum ser humano igual na face da terra. Ninguém com as suas digitais. Ninguém com a sua íris. Ninguém com seu caldo genético. Você é único. E Deus sabe que foi você que fez. E fez. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão o quê? Da glória de Deus. Não há nenhum sequer são que não possa realmente ser convencido de pecado. Só um que disse aos homens e aos discípulos: quem dentre vós me convence de pecado? Mas nenhum ser humano tem autoridade para dizer isso. Imaginou? Me apontem um defeito em mim, disse Jesus. E os discípulos ficaram em silêncio. Agora, você perguntar a alguém que não conhece você, suas transgressões, seus defeitos, é fácil. Agora,
pergunta a tua mulher, teus filhos, quem convive com você diariamente. E aqueles homens conviveram com Jesus, sabe quantos anos? 3 anos. E Jesus já olhou para ele, 3 anos de conviver. 3 anos não dá. 3 anos você revela tudo. Tem gente que é bonitinho, é muito perfeitinho, é Photoshop, né? Esse é Photoshop que chama? Mas depois do namoro, depois do noivado, não tem Photoshop nenhum. Você vai conhecer tal qual, né? Tal qual. Jesus diz para os discípulos, depois de 3 anos, me aponte um só defeito em minha vida. Quem dentre vós, ele era perfeito? Até os inimigos disseram, não encontramos nesse homem o quê? Mal algum, pecado algum, ele é inocente, disseram os seus inimigos. Agora Jesus está diante de uma situação tremenda. Davi diz, eu quero cair nas mãos de Deus, eu não quero cair na mão dos homens. No tribunal dos homens vemos um Herodes no trono e João Batista na prisão. No tribunal de Deus, mesmo um ladrão condenado à beira da morte, e ao lado de Jesus Cristo, morreu um transgressor. Ali tem 2 exemplos da misericórdia e do amor de Deus manifestado. Alguém do lado esquerdo do Senhor Jesus Cristo, acusado de centenas de transgressões, foi pegado na lava a jato nos dias de Herodes, ou no dia de Pilatos. O homem tinha mais processos do que outra coisa. Uma ficha carregada de processos. A multidão escolhe, presta atenção como a multidão é. A multidão liderada por religiosos e fanáticos. Uma religiosidade esvaziada da graça e da misericórdia de Deus. Mas que quer que a tradição esteja acima da palavra de Deus, traz a presença de de Pilatos, e Pilatos manda aquele homem carregado de pecados vir até o patíbulo e apresenta ao povo o que? Barrabás. E diz, eu vou até uma tentativa para ver se o povo escolhe Barrabás. Você vai saber agora algo impressionante. Sabe qual era o primeiro nome de Barrabás? Jesus. O nome daquele ladrão era Jesus Barsabás. Sim, senhores. Porque o nome divino de Jesus não é Jesus. Jesus é um nome comum. Também saia com essa informação, porque ela é bíblica. Porque ela tem respaldo na palavra. O nome humano de Cristo é Jesus. Mas o nome divino de Jesus não é Jesus, é Cristo. O Verbo se fez carne, ponha o nome de Jesus. Yeshua, Josué. Mas ele é o Cristo. Não há nenhum Cristo. Você vai encontrar Jesus. E muitos por aí. Mas ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Aí colocaram Jesus e Barsabás. Jesus Barsabás. E o povo diz o quê? Solte Barrabás. Solte Barrabás. Tem gente que, uma vez, meus queridos, iludidos, que a pior cegueira é aquela que você não quer ver. Nós estamos vendo isso em nossos dias. Pessoas condenadas, pessoas julgadas, e você vê uma multidão dizendo, inclusive se colocando contra a justiça. A pior cegueira é aquela que você não quer ver, e não a cegueira oftálmica. A cegueira oftálmica é fácil. Ele não vê porque não pode ver, é a do cego.
por um acidente, por uma enfermidade, muitos não podem ver. Essa cegueira não é que ele não queira ver, ele não pode ver. Mas há muitos que padecem de uma outra enfermidade, fotofobia. Eu não quero ver. Medo da luz. Jesus Cristo diz: eles detestam a luz, eles amam as trevas e não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. A pior cegueira é a daquele que não quer ver. E a pior surdez é daquele que não quer ouvir. Porque escutar, todos aqui estão escutando. Escutando uma coisa. Se você não está me escutando, procure amanhã um médico, né? Otorrino. Porque você está com problema. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Jesus Cristo disse também 7 vezes no livro de Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Escutar, eu sei que você está me escutando agora, se você vai ouvir, aí é outra história. Porque pode entrar por aqui, como diz no ditado popular, e sair por aqui. A pior surdez é a surdez daquele que não quer ouvir. Queridos, querida igreja, a multidão diz: solte Barrabás e crucifiquem Jesus. Os homens cometem tremendos equívocos. No tribunal dos homens, José, mesmo inocente, vai para a prisão. E a mulher de Potifar, considerada molestada, sem ser, é inocentada. Mas Deus assou a batata dela ao longo do tempo. No tribunal dos homens, Jesus vai para a cruz e Barrabás é solto. No tribunal dos homens, essa mulher apanhada em adultério está para ser apedrejada. Mas aí aparece alguém com uma autoridade tremenda. Ele veio como cordeiro e em breve voltará como leão da tribo de Judá. Veio esvaziado de poder e glória e agora virá com todo poder e glória. E ele está ali do lado. E aí aparece um bando de religiosos. Uma religiosidade absolutamente esvaziada do conhecimento da palavra de Deus. Estava ali a velha aliança chegando ao fim, conforme lemos nessa manhã. A velha aliança que nos condenava estava ali chegando aos seus últimos momentos. Era a festa dos tabernáculos. O povo vinha de todas as cidades, vilas e campos e ficava uma semana habitando em cabanas improvisadas em redor do templo. Ela aproveitou o burburinho da multidão para dar vazão, como vai acontecer nessa cidade. E no meio daquela festa dos tabernáculos, ela aproveitou a multidão, a euforia, a festa, para dar vazão aos seus desejos da carne e cair nas teias do pecado. Agora, olhe para mim. Você já viu alguém adulterar sozinho? Que isso? Adulterar sozinho? Não pode. Ninguém adultera sozinho. É preciso o quê? É preciso 2 pessoas. Trouxeram só adúltera. Primeiro equívoco. É assim que faz a religião. É assim que faz a tradição. E trazem a mulher, pega, e disseram a Jesus: essa mulher foi pega o quê? Em flagrante. Então, se foi pego em flagrante, eles sabiam quem era o quê? Quem praticou o quê? O adultério com ela. Ué, se foi em flagrante e deu flagrante, se deu flagrante, tinha que trazer o quê? O adúltero e a adúltera. Trouxeram só a adúltera. Eu vou dizer por quê. Na época do Senhor Jesus, mulheres aqui presentes, as mulheres nem sequer eram contadas. No dia da multiplicação dos pães, Jesus perguntou aos discípulos: quantas pessoas tem aí para dar o que comer? Sabe o que eles disseram? 5.000 homens,
fora mulheres e crianças. Quem quer fazer uma festa e não saber quantas mulheres vão? Você está perdido. Mulher come, tem mulher que come mais do que homem. Você imaginou, vai na minha festa de aniversário, 50 homens, fora mulheres e crianças. Você não vai fazer festa nenhuma. Irmã Sandy, a irmã vai fazer esse buffet, a irmã vai aceitar. Irmã Sandy é uma pessoa que trabalha com buffet. Você vai ter pergunta, mas espera aí, 50 homens e quantas mulheres? E eu conheço aqui mulher aqui na igreja que come mais do que 2 homens. Já vi ela comendo? No retiro espiritual. Eu não sabia quem estava do outro lado, que o prato fazia assim. No dia do Senhor Jesus Cristo, não se contava as mulheres. As mulheres têm um débito com Jesus extraordinário, sabe por quê? Jesus dignificou a mulher. A partir de Jesus, a mulher foi dignificada, a mulher foi honrada, a mulher foi considerada. Para começar, Deus escolhe uma mulher e faz dessa mulher receptáculo da sua graça, e o Espírito Santo usa a sexualidade humana, apesar de ter afastado José, porque José não teve relações sexuais com Maria, não poderia. Jesus Cristo não podia ser descendente de Adão, e aí está o grande milagre. Você não toca nela. E Jesus se torna carne e osso no ventre de uma mulher. Este foi o maior milagre de Deus. Não podia ser. A Bíblia diz que o pecado entrou por um homem, e o pecado passou a todos os homens. Aí o Senhor intervém. E a partir daí a mulher é considerada, honrada, dignificada. Mulheres começam a ocupar posições de respeito na igreja primitiva, entre os apóstolos. E ali estava uma mulher. Uma mulher pega em flagrante adultério. Meus irmãos, assim é a festa do carnaval que se aproxima. Quantas vidas se curvam diante do pecado. Quantos jovens vão se drogar nessa cidade. Imagine, diz que há milhares de banheiros químicos espalhados nessa cidade. E mesmo assim ainda fazem xixi do lado de fora. Milhares de banheiros químicos. Essa cidade, nessa próxima semana, e essa cidade está se ufanando de dizer que é o carnaval que começa primeiro e o último a terminar no Brasil. E milhares de vidas vão ser arruinadas. Casamentos serão atingidos pela infidelidade. Essa mulher era casada. A palavra usada aqui nesse texto é moikeia. Ou seja, ela cometeu uma relação extraconjugal. Ela era casada. A ira dos religiosos foi por causa disso. Que ela deveria ser punida. E Moisés, ao legislar o adultério, diz que a mulher pega em flagrante adultério deve morrer. Mas Jesus está dizendo, Moisés disse olho por olho, dente por dente, mas está aqui alguém que é maior do que Moisés. E a lei apenas era para mostrar que vocês são incapazes de cumprir a lei. É para mostrar e provar que vocês são transgressores. Mas está aqui alguém para inaugurar uma nova aliança. E por isso que celebramos nessa manhã a ceia do Senhor. A nova aliança, através do sangue de Cristo. E aí se aproxima. Essa mulher, meus irmãos, ela violou os votos de fidelidade conjugal. Ela quebrou a aliança, mas quebrou com alguém. Ela feriu a lei de Deus e transgrediu o 7º mandamento. Essa mulher não tinha desculpa, não teve como fugir, nem negar seu envolvimento sexual com outro homem. Há muitas pessoas que mentem, enganam e escapam. Em 2001, segundo uma pesquisa essa semana, estudando essa mensagem, só nos Estados Unidos, mais de 70% dos maridos e mais de 63% das mulheres
já haviam traído seu cônjuge. É um dado alarmante. Aquela mulher, segundo o texto, foi arrastada à fossa. Seus acusadores não a trataram com dignidade. A Bíblia diz que ela foi arrancada, trouxeram ela, na verdade, por força coercitiva. Ela não veio espontaneamente. Não a viram como uma pessoa que tem nome e sentimentos, mas apenas como uma transgressora. Levaram-no para o pátio do templo, um lugar público. E o pior, diz o texto, que os religiosos, os sacerdotes, os mestres da lei, fizeram ela ficar em pé. Fizeram esse texto aí, que foi a força. Você vai ficar em pé. Fizeram-na ficar em pé diante da multidão, em frente de Jesus, e eles estão vendo Jesus e encosta a mulher perto de Jesus, porque eles querem pegar um erro no Senhor Jesus. Eles estão armando uma armadilha para o Senhor Jesus. Esmagaram-na emocionalmente, ultrajaram-na em público, humilharam aquela mulher, como algumas igrejas gostariam de fazer com alguns. Trazer aqui na frente, expor o pecado diante de todos. Isso não se faz. Igreja nenhuma tem autoridade para isso. Pastor algum, nem apóstolo algum. Aliás, se você encontrar apóstolo lá, diga que ele não tem condições de ser chamado apóstolo, porque não há apóstolos. De jeito algum. Por quê? O Senhor tem autoridade para dizer sim. A Bíblia diz que só pode ser apóstolo. Está lá escrito em Atos capítulo 2. Para ocupar o lugar de Judas é necessário que seja testemunha, que tenha assistido o batismo de Jesus, acompanhado Jesus durante 3 anos e tenha sido testemunha da sua ressurreição. Havia 120 pessoas reunidas e Maria estava. Um destes seja, então, escolhido para ser aquele que vai ocupar o lugar de Judas. Só apenas um. É um caso abortivo, mas mesmo assim, ele foi testemunha da ressurreição de Cristo, porque Jesus apareceu para ele, que foi o caso de apóstolo Paulo. Portanto, ninguém pode se chamar apóstolo para se sentir superior aos demais. Somos servos. Pastor já é demais. Já é um tremendo privilégio. E ali estavam aqueles religiosos. E eu quero agora marchar para finalmente a mensagem concluir. A conduta dos acusadores foi hipócrita. Em primeiro lugar, eles professaram grande zelo e reverência pela lei. Pareciam ser guardiões dos oráculos divinos, como alguns fazem. Estou zelando pela igreja, estou zelando, é mais ou menos isso. Eram santos homens que velavam pelo cumprimento fiel das Escrituras, mas maquinavam matar Jesus. Tem alguma coisa errada isso? Como é que você zela e quer matar Jesus? Como é que você zela e odeia seu irmão? E antipatia, desenvolve e cultiva antipatias pessoais. E pior que além de cultivar antipatias, gosta de terceirizar suas antipatias. Tem gente que faz assim, que ele é antipático a alguém, ele não é simpático. Mas aí ele não está satisfeito em não ser simpático. Sabe o que ele faz? Ele sai fazendo algumas pessoas a ser antipático àquela pessoa também. Os terceirizadores de antipatias. E mesmo assim se dizem religiosos. Ora, zelosos pela lei e querendo matar Jesus. Em segundo lugar, eles professavam grande preocupação pela moralidade privada e pública. Apresentaram-se como defensores da família, gente que não pode permitir o erro. O adultério de fato é um atentado contra a família,
contra a integridade da família, contra os filhos, contra o corpo e contra a igreja. Mas eles não eram zelosos da família, e a intenção deles era outra, era encontrar uma falha no Senhor Jesus. Eu ainda vou pegar uma falha nesse irmão, eu ainda vou encontrar uma falha desse pastor. Vai chegar o dia. Tem gente assim, tem gente que está desenvolvendo uma pesquisa. Um dia eu acho. Então para você que anda com esse projeto, quero dizer a você que você está diante de um pastor imperfeito. Você está diante de um pastor que não é justo, mas foi justificado pelo sangue de Cristo. Você precisa procurar não, porque Deus já me convenceu dos meus pecados. E eu ando vigiando a mim mesmo. E sei das minhas fraquezas. E porque conheço as minhas fraquezas, nesse momento, na autoridade do Espírito Santo, eu gostaria de dizer a você que todos aqui podem cair, só não podem ficar caídos e permanecer no pecado. Tropeçar e cair, você é algo que vai ser impossível. Agora, permanecer no pecado, vencido pelo pecado, você não pode. E nem pode permanecer no pecado como membro da igreja. Mas se você quiser levantar, depois de uma queda, essa igreja vai se reunir e vai evitar todos os esforços para levantar o irmão, e não para acusá-lo, e não para difamá-lo, e não espalhar pela cidade ou então dentro da igreja os seus pecados. Essa não é a tarefa da igreja. Eles demonstraram grande respeito para com Cristo. Eles o chamaram de mestre. Olha só, mestre, rabi, enquanto no coração maquinavam o mal contra ele. São traidores, são falsos, são mentirosos. Chamam Jesus de rabi, de mestre. São cheios de venenos, são enganadores. Em quarto lugar, eles confessaram, meus irmãos, desculpe, eles professaram estar em grande dificuldade e ansiosos por luz e ajuda. Nós queremos saber da tua opinião. Eles estavam cheios não de zelo pelo cumprimento da lei, eles estavam cheios de inveja por Cristo, porque Jesus Cristo, quando falava, a Bíblia diz que ele falava como tendo autoridade, não como eles. Jesus falava a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O compromisso de Jesus era com a verdade. Eles não buscavam a glória de Deus, mas a projeção deles mesmos. A conduta, meus irmãos, dos acusadores foi maliciosa. A malícia dos escribas e fariseus pode ser demonstrado em 4 aspectos, e agora a aplicação de Jesus. Em primeiro lugar, eles não se importavam com a vida da mulher. Eles expuseram essa mulher uma situação de vergonha pública. Queriam eliminá-la como objeto descartável. No coração deles não havia amor. Evocavam a lei para matar e não para amar. Tem gente que usa a palavra de Deus não para amar, não para resgatar, mas para serem detetives e expor outros à vergonha. Não é esse a tarefa, não é esse o propósito das Escrituras. Isso é uma falsa religiosidade. Eles usavam a palavra para tentar. O propósito deles era tentarem a Jesus, fazerem da lei uma isca, uma armadilha. Eles usam a lei para alcançar seus propósitos malignos. Satanás também usa a palavra de Deus para tentar. E em terceiro lugar, eles bajulam Jesus para tentá-lo. Eles chamam Jesus de mestre. Queremos saber a tua opinião. A tua opinião para nós é importante, não é não? Moisés diz que essa mulher, eles acharam que deram o cheque mate do Senhor Jesus.
agora ele não tem saída. Agora ele não tem como salvar essa mulher. Agora não há escape. Aí é que você se engana. Quando o mundo disser que não há solução para você, presta atenção. Quando o mundo disser que para você não há saída, não há salvação, ninguém pode fazer nada para você, não se esqueça do que Davi disse: elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? Se você olhar para a direita, e olhar para a esquerda, e olhar para o sul ou para o norte, e não ver solução e não encontrar escape, não se esqueça, olhe para cima. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não tem solução, quero ver agora. E Jesus aí começa a escrever. Eles insistiram. Os fiscais da vida alheia estão ali cegos, com os corações endurecidos. Eles só conseguiam ver não o pecado deles, mas o pecado dos outros. Não os seus próprios, mas o de terceiros. O zelo pela lei não era para salvar, mas para condenar. Foi reprovável. E podemos concluir, meus irmãos, desses homens, alguns aspectos que eu precisaria de mais tempo. Eles não amavam nem a lei, nem aborreciam o pecado. Eles não buscavam a glória de Deus, nem coisa alguma. Eles estavam querendo manter o seu status religioso. Você sabe que tem muita gente que quer manter seu status. Eu não mudo. Eu nasci nessa tradição. A tradição pode estar errada. E está. Jesus Cristo diz: vocês invalidam a minha palavra por causa das vossas tradições. Porque vocês herdaram uma religiosidade cega. Vocês, aliás, vocês optaram por uma religiosidade sem examinarem as Escrituras. E ninguém herda cristianismo. Deixa eu dizer você pode herdar dinheiro, você pode herdar bens, mas cristianismo não se herda de papai e mamãe. Cristianismo é o ato de comer. Eu não posso sentir fome e dizer: você coma por mim. Eu não posso sentir sede e dizer: você beba por mim. Vocês optaram por uma religiosidade sem considerar o que Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam. E vocês cometem erros e equívocos, porque não examinam as Escrituras. E estava ali uma multidão de religiosos, cegos. Eles não queriam aprender de Jesus. Eles queriam conservar o seu judaísmo, seu farisaísmo, permanecer na seita dos saduceus, no seu caldo religioso que eles beberam dos seus antepassados. Mas Jesus estava ali agora para inaugurar uma nova era, um novo tempo. A lei previa a morte. A lei trouxe a morte. E acusaram ali, meus irmãos, parcialidade e preconceito. Trouxeram apenas a acusada. E esconderam o acusado. Jesus havia advertido no Sermão do Monte que não devemos julgar para não sermos julgados. Jesus falou que com a medida com que julgarmos, seremos julgados. E alertou para o perigo que queremos tirar do cisco do olho do outro, enquanto temos uma trave no nosso. Queremos exigir dos outros aquilo que não praticamos. Somos intolerantes com os outros, complacentes com nós mesmos. Queremos justiça para o outro e misericórdia para nós. Meus irmãos, somos críticos com os outros e tolerantes com os nossos ou com nós mesmos.
Há uma lenda hindu, um ladrão condenado que antes de morrer foi-lhe dado cumprir seu último desejo. Disse que tinha poder para plantar um pé de ouro. É um texto de Rubens Lopes, um pouco de só. Quem rouba um tostão torna-se tão desonesto do que o mesmo que rouba 1 milhão. E eu estou lendo um texto, não de um evangélico, mas de um erudito, de um homem sábio, de uma pessoa de respeitabilidade, inclusive que me deu, ainda em vida, quando estava, o direito de usar um dos seus textos no meu livro Religiosidade Nunca Mais. A aplicabilidade agora de tudo isso. Vamos, queremos ouvir o teu veredito. Ah, é? Jesus põe-se em pé. Nós queremos ouvir. E Jesus olha a multidão. E com uma sentença fantástica, extraordinária. Jesus é a autoridade máxima, escute isso. Não é sua santidade, não são monges do budismo, não está no Talmud, não está no livro denominado santo por milhões de islâmicos, nem está na Torá do judaísmo. A autoridade máxima é Jesus. Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. Não é Vaticano que diz a última palavra é Jesus. Não é Maria que diz a última palavra é Jesus. Não é os apóstolos, não são os apóstolos, é Jesus. E aí Jesus diz: quem não tiver um pecado, tire um só. Lembra que eu citei para você um texto de Rubens Alves. Condenamos ladrões de milhões, mas para Deus, ladrão é quem rouba 1 centavo por 10 milhões. Ou, agora nós temos um ladrão aqui na Bahia, que antigamente a gente dizia rouba para Dedéu, agora é rouba para Gedéu. A gente não sabe nem quem é esse Dedéu. Dedéu foi uma expressão usada, né? Mas depois que encontraram 52 milhões, mas olhe para mim. Mas às vezes roubamos também centavos, quirelas. Deus sabe de todas as coisas. Dentro de você tem uma caixa preta, chamada, sabe o quê? Consciência. E aí o Senhor Jesus diz: quem não tiver pecado, lance a primeira pedra. E ele se ajoelha, ou melhor, ele se agacha e começa a escrever algo. Os mais velhos começaram a fazer um exame pessoal de, como? Agora ele nos destruiu. E mais, como é que Moisés mandou apedrejar? Quantos foram apedrejados sem autoridade para apedrejar? E Jesus diz: quem não tiver pecado, lance a primeira pedra. Saem todos. Uma multidão desaparece. E Jesus fica do lado daquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão eles? Ela olha para um lado e diz: mestre, eles se foram. Não há ninguém me acusou. Olhe para mim. Naquele momento, Jesus podia dizer: eles não te acusaram. Mas presta atenção agora, algo nesse texto que precisa cavucar o texto. Eles não te apedrejaram. E também eu não vou fazê-lo, mas aí há um detalhe: eu poderia fazê-lo, porque eu não tenho pecado. Quando Jesus cria a premissa
de que alguém pode apedrejá-la. Se não tiver pecado, só ficou um ali que podia apedrejá-lo. Quem? Ele. E então ele poderia dizer, agora sim, preste bem atenção, eles não te apedrejaram, porque são pecadores, carregados de pecados, mas eu não, eu vou te apedrejar, uma pedra só. Mas Jesus diz, não vou fazê-lo, eu tenho um desafio para você. Mulher, levante, e com amor e ternura, eu tenho um desafio para você, vais e abandone esta vida de pecado. Aleluia. Você quer continuar ouvindo esse sermão? Pensa que eu vou terminar aqui? Volte. Senhor, pastor, essa mulher seguiu Jesus? Quer saber? Só vou dar uma resposta. Sim. E ela vai aparecer mais lá na frente e vai prestar uma das maiores homenagens ao Senhor Jesus. Jesus quer fazer de você um novo homem. Ele não quer envergonhá-lo. E ainda que a sua vida seja carregada de pecados e seus pecados sejam mais vermelhos do que o carmesim, Ele pode transformá-la mais alvo do que a neve. E ainda que sua vida esteja carregada de transgressões e seja negra como silício, a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Eu gostaria que nessa noite, à luz dessa palavra, que você recebesse esse desafio do Senhor Jesus. Vais e abandone a tua vida carregada de pecados. Venha ser meu discípulo. Venha ser um seguidor meu. Eu farei de você um novo homem. Você vai experimentar o novo nascimento. Você não vai mudar apenas o rótulo de uma religião. Isso não vale nada. Você vai ser uma nova criatura. E aquela mulher foi. A partir daquele momento, aquela mulher inundada, encharcada pelo amor de Jesus, passa a honrar a Jesus, amar a Jesus, a servir a Jesus, encontrar a ela, o Salvador, o Senhor, aquele único que tem autoridade para perdoar pecados. Confessionário não tem poder para perdoar pecados. Um pecador não pode perdoar o pecado do outro. Só Jesus tem o poder para perdoar os seus pecados. Você pode fazer a maior procissão. Você pode caminhar daqui até quilômetros e quilômetros num santuário qualquer. Perdeu seu tempo. Você pode subir e descer quantas ladeiras. A Bíblia diz que Deus não se agrada de sacrifício de tolos. O perdão não vem de penitências, nem de sacrifícios, mas de arrependimento. E só um tem poder para perdoar pecados. Jesus, o Senhor. É melhor encontrar-se com Jesus do que buscar o tribunal dos homens. E que Deus os abençoe. Amém, Senhor. Posta a cabeça. Deus abençoe.